Sejam todos muito bem-vindos ao canal Making Off. Meu nome é Jordan Cavalcante e olha só quem tá do meu lado. Manolo Rey, tradutor, diretor, dublador, enfim, o cara atua em todas da dublagem, o cara é sensacional e tem diversos personagens incríveis. Eu já confesso, sou muito fã do cara e ele tá aqui em Recife para o Geek Day Experience. Tudo bem, Manolo? Tudo bem, eu tô ansioso aqui, tô animado pra caramba, primeira vez em Recife, tô gostando muito e vamos lá. A gente sempre começa lembrando alguns dos personagens que o nosso convidado fez. Tem uma lista extensa, engraçado que pra fazer essa pauta aqui, difícil é a gente selecionar os melhores personagens, porque é muita coisa legal. Tem o Homem-Aranha do Tobey Maguire, tem o Robin da DC de várias animações da DC, bem como o Asa Noturna, o Agumon do Digimon, Will Smith no Maluco do Pedaço, Sonic, Howard de Big Bang Theory, o Ciclope dos filmes do X-Men, tem o Gaguinho, o Fred e o George Weasley, e também o Martin McFly, muita coisa legal. Quer lembrar mais algum assim que a pessoa sempre lembra? O Gaguinho sempre lembra também, o Gaguinho, eu tenho uma paixão muito grande também por ele, que eu dublo desde 95. O Sonic é sempre importante, que voltou aí com os filmes maravilhosos, vamos ver aí o que mais vai pintar, né? Estamos na expectativa. E, sei lá, é muito personagem para lembrar de tudo. Eu teria que fazer uma lista antes, assim, o Pulga, Multialucha, Jude, enfim, é muito personagem, assim, lembrar de todos acaba sendo injusto, né? E só personagem incrível, então aproveita, pessoal, já comenta aqui qual é o seu favorito e não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, pois ajuda bastante. Minha primeira pergunta é sempre aquela básica: como foi tua entrada na dublagem, como é que essa arte entrou na tua vida? Então, eu já estudava artes cênicas desde os 12 anos, queria fazer teatro. Na minha época a gente sonhava com televisão, né? Vamos fazer televisão, quero fazer televisão. Amigos meus queriam fazer, alguns foram para dança e outros desistiram, não conseguiram. E eu queria ser ator. Só que assim, a televisão é um ambiente difícil, eu não digo que é fechado, é complicado você entrar, né? Você pode até conseguir, mas é complicado. Então, o teatro no Rio de Janeiro, você não consegue viver do teatro. É gostoso demais fazer teatro, eu fiz 3 peças lá na escola de teatro. Teria feito muito mais, teria vivido de teatro, mas eu não teria me mantido como eu me mantenho com a dublagem. E quando eu descobri a dublagem foi num programa da Bandeirantes, Plantão da Madrugada, com o Goulart de Andrade, que passou sobre dubladores de São Paulo, eles falando da rotina deles, tal, mostrando lá, e eu olhei e falei, cara, eu quero fazer isso. É isso, eu nem sabia que existia aquilo, eu vi os filmes, sei lá, achava que os filmes já vinham com aquelas vozes, ou então que na Globo eles... sabe, que eram os atores, porque tinha muito ator da Globo que fazia também, Lima Duarte fazia, muitos deles faziam. E eu falei, cara, eu quero fazer isso, como é que é? Aí comecei a pesquisar, não tinha internet, né? Aí você pesquisa, você lê jornal, você lê alguma coisa que sai, você pega uma informação aqui. Naquela época, para você obter informações desse tipo, tinha que sair no jornal. Né? Porque não tinha assim, biblioteca, como ser dublador, não tinha, né? Ou então Google, não existia Google, não existia nada semelhante ao Google. Então eu fui vendo os filmes e ouvindo, versão brasileira Herbert Richards, versão brasileira Delarte Rio, versão brasileira Telecine, versão brasileira VTI. A VTI entrou um pouquinho depois, mas aí eu tentei primeiro na Telecine. Eu liguei, aí não sei o que, não tá fazendo teste, aí tive um primeiro contato. Aí ligando para a Herbert, que eu sabia que a Herbert era maior, só que eu tava tirando o registro. Ainda não tava com o registro, faltava um mês e pouco. Não, só quando tiver o registro, tá bom. Aí fui na Telecine. Aí, não estamos contratando não. Eu falei, tá bom. Aí fui na Delarte, antiga, fazia filme para avião. Aí o Pádua falou, tá, faz aquele rapazinho ali, que era até com o Oberdan Júnior, que ele oferece cigarro. Não, ele pergunta se você tem fósforo. Tem fogo aí? Aí você fala, não fumo. Você fala só isso, tá bom.
a voz não saía. Eu tive uma oportunidade de ouro e a voz não saía. Eu tava tão nervoso. A voz não saía, gente. A voz ficava... A boca mexia, ele... solta a voz. Tá. Não saía. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu olhava pro lado, pra verdade. Eu comecei a me tremer. Aí o padre, meu filho, tudo bem, bacana, valeu a tentativa. Você tem que ir lá na Herbert, que lá tem mais trabalho, aqui é bem pouquinho. Eu falei, tá bom. Aí comecei a ir na Herbert, lá tinha aula não, é tipo teste, né? Aos sábados, era um cursinho, uma escolinha, mas eram testes. E o meu primeiro professor foi o Mário Monjardim, que foi o que me ensinou o que é dublar mesmo, que é a imagem. Ele falou, não, meu filho, não sei o que lá. Daquele jeitinho dele, que todo mundo fala, é doidinho, mas era de uma inteligência, de uma arte... Aqui tal. Aí eu falei, cara, claro, é a imagem, não é o texto. Então eu sempre me referencio pela imagem, né? A imagem é importante, eu leio o texto, decoro, pego o fone aqui e vou, vou ali na imagem. Por isso que os meus trabalhos, se você observar, principalmente o gaguinho, eu gaguejo onde ele gagueja. Eu não gaguejo onde está no texto. Porque eu faço olhando para lá. Eu faço... puxa vida, tá. Se ele fizer isso, eu faço automaticamente. Então, tanto que eu fico assim, 2 episódios, eu fico 2 dias gaguejando. Eu adquiri meio que uma gagueira assim, compulsiva, sei lá. Eu penso um pouquinho antes de falar, não sei o que é. Eu acho que vou ter que processar o gaguinho por causa disso. No dia seguinte tá, e aí, tio Fio? Tio, Fio. Dá licença, grandinho, é que eu preciso entrar aí, só um instantinho. Ninguém entra aqui sem ingresso. Você sabe o que é? Que a minha filha veio ao show e eu acabei de saber que ele não é apropriado pra uma jovem moça. Eu falei que ninguém entra aqui sem ingresso. Vamos puxar alguns personagens importantes seus, já fazendo perguntas direcionadas. Um deles é o Howard do Big Bang Theory, que foram 12 anos, muita coisa, acabou recentemente, né? Não tão recentemente assim, faz algum tempo, mas foi uma série que passou muito tempo. Minha pergunta é, sei que você gosta um pouco de cultura pop também, você acompanha e tal. Quando tu via aquele estereótipo de nerd naquele seriado, o que é que tu sentia? Então, era um estereótipo, mas não era tanto. O engraçado é que antigamente o estereótipo chegava a ser ofensivo para os dias de hoje, né? Tanto que tinha filmes, os nerds contra-atacam, os nerds não sei o quê. E você olhava assim, ser nerd é isso? Era sempre aquele estereótipo, né? E hoje em dia nerd é uma coisa popular, é uma cultura, né? Deixou de ser aquela coisa restrita do cara apenas, né? Porque o nerd era um cara super inteligente, que se interessava por quadrinhos, por games, por filmes, por um monte de coisas. E os outros não, os outros eram jogadores, eram artistas, eram isso. Hoje em dia misturou tudo, né? Você tem jogadores que são nerds, geeks, você tem artistas que são nerds. Rodrigo Lombardi é um ator que é super nerd, ele fala pra caramba isso. Ele curte muito Marcelo Adnet também. Ser nerd, ser geek hoje o estereótipo é menos do que era antigamente. Eles são um estereótipo sim, mas é muito menos. Eu acho que não chega a ser ofensivo. E explora uma coisa legal que assim, são 4 personalidades diferentes. Tem o Sheldon, que seria o autismo, né? Que eu acho legal explorar isso, você mostrar isso, porque o autista é muito inteligente. Eu conheço autista, por exemplo, o Good Doctor, eu dirijo, ele é genial, ele é autista, né? E ele faz cirurgias, sabe? O Big Bang consegue explorar aquilo de um jeito que mostra que, cara, é inteligente pra caramba. Talvez dos 4 seja o mais inteligente, que tenha as melhores tiradas, né? O Leonard, que é mais sequinho, mais impaciente, talvez. O Raj, né? O indiano, que, aliás, na Índia... Eu fiz algumas produções aqui, produções nacionais, e eles falavam, não, a gente vai finalizar na Índia. A Índia tem muita finalização de obra cinematográfica, pouca gente sabe, porque eles fazem muita produção. A China e a Índia fazem muita produção. E a Índia se especializou em finalizações, sabe? Fundos, eu não sei o que, eles fazem tudo, todo o trabalho
árduo, eles mandam para a Índia e fazem muito bem feito. Então, assim, talvez um estereótipo de um indiano e tal. E o Howard é o maluco, é o cara que quer se dar bem, né? É taradinho, 171, né? O cara malandro. Ele é inteligente pra caramba, ele mostra que é inteligente, mas ele tem uns tropeços ali, ele não é tanto quanto os outros. Eu acho que não é tanto quanto os outros. Ele tenta ser, mas é um pouquinho menos, né? Ou pelo menos assim, na área dele ele é muito inteligente. É que os outros superam ele em muitas coisas, eu sempre falo isso. Mas eu curto muito essa série aí, maravilhosa. E é sempre aquela brincadeira. Não, ele só tem 2 mestrados, não tem doutorado e tal. É um personagem maravilhoso, realmente. Legal. Pra mim, chega disso. Eu sou adulto, eu tenho uma carreira bem sucedida e, pelo amor de Deus, eu fui pro espaço. Eu vou me mudar quando estiver pronto e ninguém vai ficar me enchendo por causa disso. Nossa, com licença. Foi só pra ela ouvir. Eu vou me mudar amanhã. Eu te amo. Não me larga, não. Agora vamos puxar aqui outro personagem muito legal, que na verdade são 2. Os gêmeos Weasley do Harry Potter. São gêmeos, então tem sempre esse negócio. Mas como é dublar gêmeos, você faz separado e você bota um pouquinho mais pra um pouquinho mais pra outro, pra dar uma diferenciada? Eu tenho um macete, um truque na interpretação, que eu já observei isso, o Reinaldo Gianecchini também fez isso, quando ele fez os gêmeos. O segredo, principalmente na dublagem, é o seguinte: eu já fiz vários gêmeos, sempre me chamavam para fazer gêmeos, eu tinha essa sacação. Eu faço com a voz mais leve, eu subo um tonzinho, o outro eu desço um tonzinho. Então, quando você junta os dois falando, são 2 pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com comportamentos diferentes. Eu lembro que o Fred, eu falo: não, tudo bem, Jorge, a gente tem que fazer isso. Não, Fred, a gente não vai fazer isso agora. Aí quando você junta as 2 vozes, você fala: nossa, são 2, não é o Manolo, não pode ser. Quando me pedem áudio aqui, aí eu mando, me manda do Fred e do Jorge. Quando eu consigo mandar, eu falo: oi, tudo bem? Aqui é o Fred, tô passando para te mandar um beijão. Oi, aqui é o Jorge, um beijão para você, tudo de bom e até a próxima, tá? Até a próxima, valeu! Aí junta, você fala: cara, são 2 pessoas. E não são. Eu tô fazendo 2 gêmeos agora também numa série que não é americana, e é bem legal fazer porque eles são muito idênticos e as vozes são idênticas. O jeito deles é muito idêntico. Então, assim, é difícil saber qual 1, qual 2, que é gêmeo 1, gêmeo 2. Eu não sei, mas assim, eu vou um pouquinho na cara, talvez alguma coisa na sobrancelha para diferenciar. Mas eu tenho esse macete eu sempre tô aplicando. E funciona bem, tanto que tem pessoas que preferem o Jorge, tem pessoas que preferem o Fred, então realmente são gêmeos diferentes. Ei, parabéns, Harry. O Woody contou pra gente. Nosso trabalho é garantir que você não saia muito machucado. Eu não posso prometer nada, é claro. É um jogo duro, quadribol. Brutal, mas ninguém morre há anos. Alguns desaparecem de vez em quando. Mas reaparecem em 1 ou 2 meses. Vamos falar agora do Will Smith, que é um personagem que eu gosto muito. O Maluco no Pedaço é uma das séries que eu mais assisti na minha vida. Fui pra lá, fui pra cá várias vezes. Mas, vez em quando, tem uma cena em que a gente vê que a voz do Will Smith é mais grave, grossa e tudo mais e tal. E a impressão que dá é que a sua voz combinou muito mais com esse cara adolescente e tudo mais e tal. Como é isso de fazer uma pessoa com uma voz tão diferente da sua e ficar muito legal? Então, aí eu tive que aplicar o ensinamento do Mário Monjardim. O que aconteceu? Eu tinha feito 2 longas do Will Smith, com ele jovem, e fiz com a minha voz normal, não tive preocupação. Um dos filmes era Feita Sob Encomenda, com a Whoopi Goldberg, aí eu fiz com a voz normal. Aí chegou a série, entrei pra dublar, aí passou a primeira cena, aí eu, eita... Ho, 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 Uncle Phil, ho, ho. Eu falei: eita, eu não tenho esse grave. Porque assim, para eu interpretar com grave, uma coisa é eu fazer o Jorge, e eu faço ele sério. Eu desço aqui, não, tudo bem, Fred. Eu desço ele e faço um pouquinho sério. E o Fred eu faço mais soltinho, né? Faço mais alegre. Eu falei: não, o cara é todo solto. Aí passa de novo, aí vi de novo. Eu comecei a ver que ele se movimentava, ele tinha um malandreado, um gingado assim. Eu falei: passa mais uma. Tá. Pode gravar, vou tentar um negócio aqui, tio. É por causa dele que eu chamo todo mundo de tio, inclusive, Alcio Romar. Aí eu falei: tá, vou tentar um negócio aqui, tio. O que você vai tentar? Não, deixa eu tentar, você me fala se você gosta ou não.
eu subi a voz o máximo possível para ir nos movimentos dele. Eu decorei o texto todinho e fui aqui. E aí, tio Phil, beleza? Qual é, tio Phil? Tô falando, hein? E tudo que ele fazia com o corpo eu fiz junto, nos primeiros loops, para me sentir bem fazendo. Aí comecei a fazer, ele, gostei, tá legal, pode seguir e tal. Aí fui fazendo, tenso. Eu falei, cara, vão devolver. Porque eu tô botando lá em cima, tá ficando muito doido isso aqui. O cara que for checar lá no SBT, que era o SBT que checava, vai devolver, vai falar que a voz não tem nada a ver com o original. Não. Eles aprovaram e o título da série ficou Um Maluco, porque era um negócio maluco, né? Ele ficou maluco, porque no original, se você escuta, é uma coisa mais flat, é uma coisa mais... E ele se movimentando pra caramba, que o inglês tem disso, né? E eu não, eu botei a coisa bem brasileira. Qual é? Tá falando sério? Que isso? Não, Hillary, pô, para com isso. Sabe, eu botei essas coisas na cara dele. E eu acho que nisso eu fui muito feliz. Eu alcancei o objetivo, mais uma vez. A técnica que eu aprendi com o Mário Monjardim, na primeira aulinha lá, que eu uso pro resto da vida, tem sempre essa lembrança aí. E é o que funciona na dublagem pra mim. Eu sou um adulto e eu posso lidar com isso. Eu tô legal. Mamãe, não! Funcionou muito bem. Afinal de contas, que série maravilhosa. Até hoje está perpetuado. E foi, vamos dizer assim, o rumo do Will Smith ao estrelato propriamente dito. Depois dessa série, ele estourou e tal. E com certeza você deve estar acompanhando, porque o cara é um monstro, um gigantesco e tal. Como é, talvez com outros atores também, que você pegou no início e agora tá vendo que o cara é uma grande estrela de Hollywood, seleciona o filme que quer fazer e tal. Como é esse negócio de acompanhar a história de um ator? É legal, assim, tem atores que eu comecei dublando e nem tô dublando mais, ou tem outros que eu divido com outros colegas. Tem alguns que eu comecei dublando eles jovenzinhos, assim, Chris O'Donnell, eu não tô dublando atualmente, tá fazendo uma série policial, não sou eu. Eu dublei muitos filmes dele, o Stephen Dorff, James Marsden. O curioso é que no Sonic, tá o Sonic e o James Marsden. Aí às vezes eu olhava pro Sonic e falava, cara, eu não sei quem dublar, porque eu dublo sempre ele, mas tudo bem. Aí assim meio que buga a minha cabeça, né? E tem vários outros atores também que eu comecei a dublar. O Miles Teller, comecei a dublar no iniciozinho da carreira dele. O Ryan Gosling, eu comecei a dublar no Jovem Hércules, já tem uns 20 a 25 anos, entre 20 e 25 anos que eu dublo ele, já fiz séries, filmes, muitos filmes. O Tobey Maguire é engraçado que eu não comecei a dublar ele cedo e eu tenho uma identificação muito grande com ele, né, a voz. As pessoas dizem que não conseguem ver ele com outra voz, mas eu não comecei a dublar ele cedo. Identificação de voz é engraçado isso do Maluco no Pedaço, que muita gente que assistia a série falava que a canção de abertura não era ele que cantava. Eu falei, não, é ele. Não é a voz dele. Não, é a voz dele. A minha voz é só na dublagem. A canção de... Não, cara, não é. Vê o episódio. Eu sei, é a voz dele. Maldanças é a voz dele. Não é. Tal. E outra curiosidade é que a Warner foi passar legendado como Fresh Prince of Bel-Air e ficou uma temporada. Ninguém assistia. Legendado, ninguém conseguia assistir, não dava ibope. E pessoas falavam, cara, eu não consigo assistir legendado, não consigo. O que você fez naquela série que não dá? Eu gosto de ver legendado, mas só consigo ver dublado por tua causa. O que tu fez ali? Maldição, não sei o quê. O cara que não gosta de dublagem, ele só via dublado. É incomparável. Não só o Manolo, o elenco maravilhoso do Maluco no Pedaço, e é uma das séries... Com certeza a dublagem influencia muito pra ser a minha série de comédia favorita. Vamos falar dos personagens que você dubla há muito tempo. Como você falou, o Sonic, que você fez o desenho e agora vem os filmes muito divertidos que você voltou a emprestar a voz. E o Robin, que ele acompanha, você falou do Chris O'Donnell, desde dos filmes, então as animações, quando ele virou Asa Noturna, você empresta e tal. Em primeiro lugar, é sempre legal revisitar esses personagens que você acompanha há muito tempo. E segundo, também é bacana saber que tua voz ainda encaixa neles, apesar de você ter passado esse tempo, ficar um pouco mais velho? Eu já tô bem mais velho, né? Tô com 55 anos.
mas eu tenho uma voz leve. A minha faixa de personagens, hoje em dia, está um pouquinho restrita a 30, 45, 50 anos, né? Acima de 50 anos não fica tão verdadeiro, depende do personagem, né? Se for assim um Michael J. Fox, que tem 60 anos, encaixa. Algum ator que eu já dublasse, talvez até encaixe e tal. Mas a minha faixa ficou de 30 a 50 anos, que é bem restrita, né? Eu poderia fazer jovenzinho de 20 anos? Poderia, numa emergência, mas eu não gostaria de fazer. Minha voz encaixa e tal. Eu não gostaria de fazer. Se fosse num desenho animado, um tipinho e tal, eu faria de boa. E assim, o Sonic é curioso, que eu comecei a dublar em 97, quer dizer, tem 25 anos. 97 ou 98? Enfim, por aí. Aí comecei a dublar ele e comecei a variar a voz de acordo com cada série. Cada foco da série. Tinha umas séries que eram um pouquinho mais infantis, tinha umas séries que eram um pouquinho mais sérias, mais sóbrias, e outras séries que eram mais soltas. Então assim, eu variava um pouquinho a voz. Quando chegou o longa, eu falei, como é que eu vou fazer agora? Aí fui lá fazer, a gente viu a voz que encaixava melhor e ficou. Nesse segundo eu já estava mais à vontade de fazer, então eu pude brincar mais, né, com menos tensão, não estava tenso, estava mais soltinho, deu para encaixar algumas piadas legais. E é isso. E do Robin também, o Robin, engraçado, eu faço o Jovens Titãs. Os Jovens Titãs eu xingo muito, sabe? Porque no original o cara, ele grava o texto solto. E eu tenho que gravar encaixando. Ele grita, vem aqui. E assim, tem hora que eu saio de lá, gente, eu tô passando mal, minha pressão tá alterada, eu vou desmaiar. Porque é muita energia que eu gasto ali. E é difícil, esse é difícil. Aí comecei com o Chris O'Donnell, depois fiz alguns desenhos, fiz o Jovens Titãs normal e os Jovens Titãs em Ação, e continuo fazendo alguns desenhos e tal. E eu acho que ainda encaixa, né? Enquanto encaixar, vamos tentando fazer. Vai trocar pra ver se os fãs vão chiar. Você roubou minha namorada árvore. Eu não vou deixar você roubar minha namorada pessoa também. Ah! 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 Ai, que violência! Por falar em trocar, vamos falar do Tobey Maguire. Você fez os 3 primeiros filmes do Homem-Aranha, que são alguns dos maiores sucessos. Acho que é o que tem mais legião de fãs e que abriu espaço para muitos outros filmes nerds e tudo mais. Mas ele foi substituído, isso já faz algum tempo e tal. Teve essa volta aqui, não é mais spoiler, né? Teve essa volta agora no último Homem-Aranha. E eu queria que você me relatasse como foi pra você. Primeiro, quando você soube que teve essa substituição, eita, não vai ser mais o Tobey e tal. E depois voltar esse personagem tão querido pra esse filme que, enfim, fechou bem, né? A saga dele. Foi uma emoção muito grande. Eu fiquei super animado, super emocionado. Foi uma realização dublar o Homem-Aranha. Eu jamais sonhei que dublaria ele, era o meu herói de infância, ele e o Robin. Eu já me realizei dublando o Robin. Quando descobri que ia dublar o Homem-Aranha, eu falei, nossa, tô realizado. Eu falei, agora, tô realizado. Aí, quando eu descobri que ele tava fazendo esse filme, eu tive que ficar calado, guardar segredo. Eu falei, gente, vontade de contar para o mundo, mas assim, eu sabia não porque tinham me falado oficialmente, eu tinha lido algumas coisas em off, algumas matérias que já davam indícios de que ele estava, e eu tinha certeza de que ele estava porque não tinha desmentido, ninguém falou, não, ele não assinou, porque geralmente sai, não assinou, não vai fazer. Simplesmente abafaram, pararam de falar, então ele estava no filme, eu já sabia. E você também dirigiu o filme, né? Também dá um aspecto a mais, né? Porque você já teve uma relação muito grande com esses personagens e, principalmente, agora a volta do Tobey. Dirigir também deve ter dado uma emoção maior, né? A direção, eu participei da direção do Espetacular e do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu dirigi esses dois. E participei da escolha do Andrew Garfield, que eu escolhi o Serginho. E no Tom Holland, o Serginho escolheu o Whirley.
Eu só ajudei, dei algumas dicas, nem participei diretamente, só indiretamente. Quando a gente entrevistou o Sérgio, ele disse que vocês se juntaram, tá? E falou que pro próximo Homem-Aranha vai ter outra confraria. Não, vamos lá fazer tal. A gente brinca, porque tem muita criança dublando, a gente fala, se prepara que você é o próximo Homem-Aranha. É sério, você é o próximo Homem-Aranha. Ou então o próximo Tom Cruise, que o Tom Cruise sempre gosta de ter voz mais jovem, tanto que assim, era o Ricardo Schnetzer que dublava e tal, e ele pediu para manter o Felipe, talvez, eu acredito eu, por ser uma voz um pouquinho mais, porque ele, cara, o Tom Cruise tem 60 anos, mas não parece, né? Nem o Ricardo Schnetzer. Nem o Ricardo também, é porque ele não conhece o Ricardo, se ele conhecesse ele ia falar, meu dublador é ele, né? E eu adoro o Felipe dublando ele também, eu adoro os dois, é difícil escolher entre os dois, porque são dois atores ótimos, tanto o Ricardo quanto o Felipe são maravilhosos fazendo o Tom Cruise, é difícil escolher, né? Tem o carinho com o Ricardo e tem o carinho com o Felipe, é difícil. Eu, se tivesse que escolher, eu ia falar, não quero me meter nisso, deixa o Tom Cruise escolher. Você é do time que tá torcendo por um quarto filme, que estão falando aí, especulação, a gente sabe que é pouca esperança e tal, mas você acha que, pronto, encerrou, tá de boa agora. Esse final foi digno e é isso aí. Eu acho que tem possibilidade de vir mais coisa aí. Não sei se um quarto filme, eu não sei o que vai vir. A gente ainda vai ter por aí pela frente, já é confirmado o Aranhaverso, que é a animação, que vai ter muita coisa. Não sei o que vai ter, não me perguntem, não tenho a menor ideia, não tenho nenhum material, nem recebi. Se tivesse recebido, não poderia falar, mas eu acho que vai vir muita coisa. Não vai parar nesse filme, né? Foi um filme que fez muito sucesso e eu acho que eles estão com outras novidades aí engatilhadas para lançar. Depois desse sucesso, vamos torcer que venha muita coisa, porque é garantido que vai dar público e que a gente vai gostar com certeza. Vai, Teia! Voa! Para o alto e avante, Teia! Shazam? Vai! Vai, Teia, vai! Digimon. Você fez o Agumon, que era o principal Digimon daquela primeira temporada, só que Digimon tem um detalhe. Ele começa um bichinho pequenininho, evolui pro Greymon, tem o Skull Greymon, que é um monstro de caveira, depois o War Greymon, Metal Greymon e tal. Como é pra achar tanta voz pra fazer esses monstros? Foi uma cilada que eu entrei, né? Porque eu traduzi os primeiros episódios e aí me escalaram pra fazer o Coromon, eu já sabia que virava Agumon. Então eu fui pela voz original. O Coromon falava uma coisa meio assim, Coromon desenvolve para... Aí eu no original, Agumon, que era a voz dele, né? Aí apareceu o Greymon. Falei, caramba, Greymon é mais grave. Greymon, aí eu arranhava aqui. Aí eu falei, parou aí, né? 3. Aí veio War, Metal, Skull. Eu não sei se Skull apareceu, cheguei a fazer. Mas eu cheguei num ponto que a minha voz já não tinha mais pra onde sair. Eu falei, gente, eu não tenho mais de onde tirar a voz. Que eu ia, Coromon desenvolve para Agumon, Agumon desenvolve para Greymon, Greymon mega desenvolve para... Aí eu não tinha mais voz. Eu falei, gente, eu não tenho mais voz. Pra onde for, eu paro aqui, bota outro, substitui, bota um cara com um vozeirão. Que eu não tenho como, eu não ia. E eu fui fazendo até onde ia. Aí me disseram que tinha outro, eu acho que era o Skull Greymon. Falei, gente, não vai ter como não vou fazer não vou conseguir não vou enganar ninguém não, porque a minha voz não vai lá, cara. E eu ferrava a garganta fazendo. Fico imaginando, mas versatilidade, né, pra arrumar tantas vozes e encaixar tão bem. Agumon desenvolve para... Greymon super desenvolve para... Metal Greymon! Eu queria falar também do Marty McFly, também outra coisa que eu gosto muito de Volta pro Futuro. Acontece que o Marty McFly, ele já tinha uma dublagem consagrada, né? Então, de certa forma, foi uma substituição para mídias mais novas e tudo mais. E a gente sabe que fã muitas vezes chia e tal. E também tem a responsabilidade de você pegar um conteúdo que já é muito consolidado na cultura pop. Bate essa sensação de responsabilidade e também esse temor pelos fãs, não? Eu tenho maior adoração pela dublagem clássica, né, do Vigiane.
eu acho que é maravilhosa, porque ainda existe, né? É maravilhosa. Eu via essa dublagem na Globo, adorava. O Michael J. Fox é um ator que, quando eu era adolescente, ele era o astro. Era assim, o filme do Michael J. Fox, corria todo mundo pro cinema para assistir. Tem Michael J. Fox, é sucesso, sabe? Hoje em dia você bota o Tom Holland, é sucesso. Era o Michael J. Fox. Então, assim, eu vi o De Volta pro Futuro com Orlando Vigiani, maravilhoso. Não tem o que... Eu acho que ninguém tem o que falar daquela dublagem, que é maravilhosa, é clássica. Além dela, teve outras dublagens também. Na própria Delarte teve outras 2 para avião, né? Uma com Niso Neto e a outra com Marco Jardim. Teve essas 2 dublagens. E quando me chamaram, porque eu comecei a dublar o Michael J. Fox em 91, em Pecados de Guerra. O Lauro Fabiano, o tio Phil, que me botou. Aí ele me botou lá, eu cheguei, eu entrei, eu falei, caramba. É assim, é sempre me realizando, né? Eu comecei a dublar o Homem-Aranha, Robin. Na hora que eu entrei, eu olhei Michael J. Fox, porque a gente não sabia o filme que ia dublar e não tinha como pesquisar. Esse filme aqui... Até tinha um Movie Guide que a gente comprava, mas geralmente a gente não olhava. Aí quando eu bati o olho, Michael J. Fox, eu sou quem? Você é o fulano de tal. Não sei quem, não sei o que lá, blá, 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 blá. Cara, era uma emoção no estúdio, eu tinha vontade de chorar, né? Eles pediram para redublar os 3 por questão de som, porque ia lançar em Blu-ray ou DVD, não lembro, acho que ainda era DVD, com áudio 5.1, com não sei o que, com espectro não sei o que lá. E aquela dublagem antiga era 1.0, acho que nem 2.0 era, ou era 2.0, sei lá, era bem antiga ela. Então não dava para aproveitar. Aí me chamaram, eu falei, tudo bem, eu vou dublar e tal. Dublando, eu falei, nossa senhora. Eu falei, cara... Sabe a criança num parque de diversões? Era eu. Fazendo ele ali, eu fiquei assim, nossa, meu Deus, tal, não sei o quê. E assim, eu achei que ia se limitar ao DVD ou o Blu-ray, que eu acho que ainda não tinha Blu-ray quando a gente dublou. Mas não, lançou em TV por assinatura, porque aquela dublagem era da Globo, né? Aquela dublagem, muita dublagem que a gente fazia era para as emissoras. E foi sendo divulgada, tal, exibida, e ficou conhecida. Algumas pessoas nem conhecem a clássica, o que eu acho injusto, eu acho que deveria ter as 2 opções, né? A pessoa, quando vai Netflix, assim, dublagem clássica, dublagem... Né? Deveria ter, eu acho que é mais do que justo. Mas enfim, é isso. Eu de início até ouvi alguns comentários, não podia ter feito. Só que assim, não podia ter feito. Tinha que ser feito. A gente recebeu um trabalho, tinha que ser feito. E vou fazer da mesma forma que se fosse o contrário, o Maluco no Pedaço vai redublar, vai para outra empresa, outras pessoas vão fazer, não pode ser. Vai fazer, isso daí não existe. Vários personagens meus, atores meus, foram para outros lugares e outros fizeram. Então assim, isso daí é uma coisa meio folclórica, né? Não pode. Não, eu sou um profissional, sou um ator, fui contratado para fazer e vou fazer, né? Eu sou dessa opinião. Cabe ao estúdio e ao distribuidor decidir o rumo daquele trabalho, não a mim. Fui chamado para aquele trabalho e vou fazer aquele trabalho, ponto. E é isso aí, os fãs têm que se ligar também que dublador nunca tem culpa de nada normalmente. Se tem qualquer mudança, um dublador não se escolheu para botar lá. Então, vamos se conscientizar na hora de criticar e tudo mais, tal, porque todas as dublagens, elas se mudam, teve algum motivo, né? Muito bem, e essa música é antiga, mas... bom, e essa música é antiga no lugar de onde eu venho. Muito bem, gente, olha, é um blues, o tom é si. Olhem pra mim nas mudanças e tentem acompanhar, tá bom? Vamos agora para o nosso Hora do Duelo. É hora do duelo! Manolo, tenho 2 personagens aqui que você dublou e você escolhe qual deles ganharia na porrada ou no concurso que a gente coloca aqui. Na porrada, quem ganharia, Agumon ou Sonic? Na porrada? Na porrada é complicado, porque o Sonic é rápido e tal, ele tem uns soquinhos legais e tal, tem uns poderes.
Mas o Sonic tem o chama-neném, bafo de pimenta. É difícil. Eu acho que o Sonic ganharia porque ele é mais ágil. Se bem que o Agumon, ele desenvolve... né? Aí... não sei, é difícil. Eu vou no Sonic. Num concurso de trollagem, os gêmeos Weasley ou Will Smith? Ah, o Will Smith, com certeza. O Will Smith é muito mais troleiro. Cara, passa no Instagram aqueles trechinhos, tá sempre o Will Smith trollando alguém. Ele tá zoando lá, tá fazendo alguma coisa com alguém. É o Will Smith, toda hora. Quem sou eu pra me opor? Homem-Aranha contra Leonardo dos Tartarugas Ninja. Ah, Homem-Aranha. Se bem que ele jogaria a teia, o Leonardo pegaria a espada e... né? Não, mas é o Homem-Aranha, tem muito mais recurso. Eles me amam. Asa Noturna contra Ciclope dos filmes. Ciclope eu acho muito mais poderoso. Asa Noturna é bom, mas tem muito recurso que foi o Batman que deu pra ele e tal. Mas o Ciclope é natural dele, né? Miranha do Tobey ou Miranha do Tom Holland? Os três são diferentes, né? Assim, eu colocaria os três nessa conta. O Tobey é a experiência, é o cult, né? O clássico. O Andrew Garfield é o injustiçado, eu vou botar os três. É o injustiçado porque quando ele entrou, ninguém aprovou ele. Eu acho que nem eu aprovei porque eu queria o Tobey, eu queria continuar fazendo o Tobey. E quando chegou o segundo filme, a gente viu que ele era bom. Só que aí já era tarde, os caras já estavam decididos, falaram, não, a gente não quer mais ele, quer outro. Só que era bom, o Homem-Aranha dele era bom. E o Tom Holland, os primeiros filmes foram bacanas, foram assim, bem high school e tal, legais. Agora, esse último filme é o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha agora. Agora ele vai saber o que é o Homem-Aranha. Né? Eu sou um super-herói, mas tenho que pagar as minhas contas. Nada é fácil pra mim. Moro de aluguel aqui nesse quartinho. Agora ele vai saber o que é. Porque até então era tudo fácil, né? Tia May, Tony Stark, tudo molezinha. Agora ele vai saber o que é a vida mesmo. Então agora vai começar o Tom Holland. Então eu acho que nesse ponto o Tobey ganha. Até agora. A partir desse próximo filme é que eu não sei. A gente tem que ver. Peter! Oi! Pra mim, o Tobey dava uma surra no Tom Holland. Esse foi Manolo Rey. Manolo, muito obrigado aqui. Foi uma realização de um sonho. Sou muito fã do teu trabalho. E queria deixar esse espaço para você fazer essa sua despedida aqui pro pessoal do canal Making Off. Pessoal, tá sendo uma alegria muito grande estar aqui em Recife. Eu não conhecia Recife, uma cidade linda. Eu fui a poucos lugares ainda, mas com certeza dá vontade de voltar aqui. O clima é bem parecido com o do Rio, que eu gosto muito. Eu não sou muito chegado ao frio, sou mais do calor mesmo. Praia aqui pertinho, eu moro bem... Apesar de eu não ir à praia quase, eu moro a 100 metros da praia, eu não vou à praia nunca. Mas só de respirar esse ar da praia, nossa, faz um bem danado. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui e espero voltar um dia, quem sabe, né? De repente, mais eventos aí, mais oportunidades. Vamos aguardar. É isso aí, pessoal. Redes sociais do Manolo aqui na descrição. E se gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!